Amém? Pode sentar, toma seu assento. Nosso Deus está aqui nesse lugar, você crê nisso? Ele é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós devemos dar a Ele a honra, a glória devida. Devemos louvar, exaltar, glorificar o nome dEle, porque Ele é Deus. Independente, irmãos, do que acontece, do que deixou de acontecer, do que está acontecendo, Ele é Deus e Ele está no controle. Amém? E Ele continuará sendo Deus. Feche seus olhos, mesmo sentado. Vamos fazer uma pequena oração. Já louvamos a Deus, exaltamos o nome dEle e vamos continuar louvando Ele com a palavra dEle, que ela vem de encontro aos nossos corações essa noite. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Deus eterno, te damos todo o louvor que te, meu Pai, convém, porque o Senhor é Deus por excelência. Antes de ti não houve, Pai, depois de ti não haverá outro, porque o Senhor é único. O Senhor, meu Pai, é o verdadeiro Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo que nela há. É o nosso Criador, o nosso sustentador, aquele que tem, meu Pai, provido, aquele que tem sustentado, aquele que tem nos curado, aquele que tem nos dado, meu Pai, o livramento, aquele que tem nos dado, meu Pai, a força, a saúde, o ar que respiramos a cada dia. Mais uma vez estamos aqui para te louvar, meu Pai, e cultuar o teu nome, meu Pai. Nós estamos aqui porque, meu Pai, nós sabemos que o Senhor tem bênçãos para nossas vidas, mas nós sabemos que o Senhor, meu Pai, é maior do que as bênçãos. O Senhor, meu Pai, é mais importante do que as bênçãos, porque o Senhor enviou teu Filho na cruz, meu Pai, Jesus, para morrer por nossos pecados, meu Pai, nós que não merecíamos. Mesmo assim o Senhor nos amou, entregou a tua vida, derramou o teu sangue para nos dar, meu Pai, salvação e vida eterna. Toma a vida de cada um que aqui está, meu Pai. Fala aí no coração de cada um. A palavra que o Senhor colocou, meu Pai, no meu coração essa noite, que eu venha ser, meu Pai, um instrumento, e que o Senhor venha ministrar, Espírito Santo, na minha vida, através da minha vida, e em cada vida que aqui está presente. Meu Pai, eu quero, meu Pai, me diminuir para que o Senhor cresça. Eu quero me esconder atrás da tua cruz, para que, meu Pai, a sua glória seja manifesta. Porque, meu Pai, sem ti nada posso fazer. Então, meu Deus, a tua igreja está aqui, o teu povo está aqui. Nós necessitamos de ouvir a tua palavra. Nós necessitamos, meu Pai, de alimentar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente, meu Pai, para que sejamos e continuemos, meu Pai, meu Deus, edificados e fortalecidos para caminhar, meu Deus, como foi falado aqui, meu Pai, outro dia, para Canaã celestial, meu Pai, que é a mansão que o Senhor tem preparado para quantos tantos o Senhor chamou, tem chamado e ainda há, meu Pai, de alcançar. Meu Deus, obrigado por esse momento, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, tem um texto da Bíblia que ele mexe muito comigo, porque Jesus, ele passou em determinado momento com uma situação que ele chegou a suar gota de sangue, pela aflição que estava já próximo de chegar daquilo que ia acontecer com ele, que ele já sabia. Ele veio sabendo que ele iria morrer por mim, que ele iria morrer por você. Uma coisa é uma pessoa passar por algo sem saber que vai passar. Agora, uma coisa é uma pessoa saber que vai passar por aquilo, mas sem saber como vai passar. Jesus veio sabendo que ia passar, mas não como que iria ser. E em determinado momento, ele preparou bem os discípulos dele. Ele avisou que um iria trair. Ele avisou que um era aquele que iria ser usado por Satanás no meio dos 12. Ele avisou que ia passar por perseguição, que ele iria ser preso, que ele iria ser morto. Mas antes disso tudo acontecer, ele tentou preparar os discípulos dele para que, quando viesse a aprovação de verdade, o momento exato, eles estivessem preparados. Mas mesmo assim, Jesus tentando ensinar eles continuou ainda um pouco despercebido da realidade. Dura coisa é quando nós ficamos despercebidos de uma realidade que todo momento está em nossa volta. Quem não passa por problema? Quem não passa por situação difícil? Quem que não passa por um estresse? Quem que não passa por um extremo que às vezes, como um ditado popular, dá vontade de chutar o balde, largar tudo, deixar tudo? Aqui mesmo na América, às vezes nós passamos por alguma situação que dá vontade de fazer a malinha, voltar para o nosso país, porque muitas vezes somos envergonhados por não ter um documento, muitas das vezes somos envergonhados por ser um imigrante, mesmo com documento.
E são situações que na vida, se nós não tivermos focados em Deus, nós podemos tomar decisões erradas e nos levar a uma eternidade afastada de Deus. E a passagem que eu estou falando, ela se encontra em Mateus 26, mas não é lá que nós vamos ler, é só para nós fazer a introdução. Que Jesus, quando ele foi ali no jardim do Getsêmani, ele tentou preparar os discípulos dele para que orasse mais, para que vigiasse mais, para que preparasse mais as suas vidas espirituais, para que quando viesse a provação que viria depois da morte e ressurreição dele, eles estivessem firmes. A Bíblia diz que Jesus leva eles ali para orar, e na vigília da noite ele começa a orar, e por um momento ele começa a sentir a aflição da morte vir sobre ele, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele disse: mas que a sua vontade seja feita. E ele volta, encontra os discípulos ali dormindo, e fala: vocês não podem vigiar nem um pouco. O que eu quero frisar nessa passagem é que Jesus foi num lugar onde eles prensavam o azeite, aonde era feito o azeite da azeitona, da fruta, da oliveira, que eles faziam ali o suco, aquele azeite que servia de vários benefícios para o povo. Só que ali, para o azeite ser feito, ele precisava passar numa prensa. Era um lugar onde uma pedra prensava em outra pedra, e ia ralando, ia esfregando, ia moendo aquilo até que virasse um azeite fino, e era aquilo que era produzido. E Jesus, naquele lugar chamado lugar da prensa, ele foi prensado, ele foi ali contraído pelas dores da morte, antes que a morte chegasse a ele. E ele ensinou ali para nós que quando esse momento chegar, o que será extraído, o que será adquirido, o que será possuído daquele momento de prensa que aconteceu na nossa vida. Jesus, naquele momento, ele sentiu a dor da morte, ele não quis voltar para o céu, que ele poderia bem fazer isso. Ele não quis abandonar tudo, ele falou: não, eu tenho uma missão que é morrer pela humanidade, e custe o que custar, eu vou passar por isso. E existe um homem aqui na vida, na Bíblia, que ele passou não por um, mas por vários momentos semelhantes a esse, de uma prensa, de um deserto, podemos chamar assim, de uma situação difícil, de um Getsêmani, que nesse momento difícil da vida dele, quando ele foi ali apertado, quando ele foi ali prensado, ele também não blasfemou, ele também não murmurou, ele também não lamentou, ele também não falou mal de Deus, não perguntou: aonde está meu Deus, por que está acontecendo comigo, por que isso passa comigo, por que isso tem que acontecer comigo, se eu sou servo de Deus. Às vezes nós não queremos aceitar o sofrimento, mas o sofrimento, irmãos, o próprio Filho de Deus passou por ele, muito mais agudo do que nós. E esse homem, ele ensina para nós aqui algumas lições, que quando ele passou por essa prensa também, por esse momento de Getsêmani, por esse deserto que ele estava, ele nos ensina algumas lições que nós devemos fazer e que nós devemos também ter em nossas vidas, para que nós possamos passar em meio às lutas, em meio às dificuldades, os problemas, as perseguições, com o nosso coração alegre em Deus, com o nosso coração vitorioso, jubiloso, com o nosso coração esperançoso, confiante, cheio de fé, que Deus vai mudar a situação. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 63. Salmos 63. Se você puder se colocar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. A leitura vai ser um pouquinho longa, que são 11 versículos, eu preciso ler todos eles. Amém? Algumas Bíblias vai dizer: buscando a Deus, anelando a Deus, desejando a Deus. E mais embaixo, em negrito, diz assim: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Olha como que muda agora drasticamente
como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. Ele estava falando de sede e agora já está se fartando. Com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e de ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubilosamente. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara, porque os que procuram a vida para destruir abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues a poder de espada e virão a ser pasto dos chacais ou raposas. O rei, porém, se alegra em Deus, que por ele jura, glória-se-á, pois se tampará a boca dos que proferem mentira. Podemos sentar. Por que eu fiz essa introdução falando de Jesus passando por aquele momento do Getsemane, onde ele teve numa prensa, onde ele teve num lugar difícil de decisão da vida dele? O contexto dessa história aqui, muitos dizem que Davi estava fugindo de seu filho Absalão, que quando Absalão estava ali, e ele também queria o reino, porque muito Davi falava, eles falavam, Davi não tem tempo para mim, Davi não pode fazer nada para mim, Davi é muito ocupado. E Absalão, tendo o perdão do pai, dentro da casa do pai, porque ele tinha matado o irmão Aminon dele, Davi ali, ele ficava na porta do templo e falava, se eu fosse rei, eu tinha tempo para você, eu te atendia, fazendo um complô contra o pai dele. E ele levanta ali com aquelas pessoas ali do exército de Davi também, e começa a perseguir Davi, tentando matar o Davi. E Davi vai se refugiar nesse deserto. Esse é o contexto de vida que Davi escreveu esse salmo. Era para ele estar desesperado, era para ele estar sem direção, sem saber o que fazer. Era para ele estar entristecido, era para ele estar questionando a Deus, por que Deus, o Senhor me deu o reino, e agora eu acabei de fugir 30 anos de Saul, e agora vou ter que fugir quantos anos mais do meu filho? Ele não fez isso, irmão. Diante daquela situação, quando ele foi espremido, ele tirou aquilo de tão precioso que ele tinha dentro dele, que era a alegria de Deus, a presença de Deus, o desejo de Deus, a fé que ele tinha em Deus. Será qual que é a nossa atitude quando nós somos pressionados diante de uma situação dessa, difícil, diante de um problema, diante de uma necessidade, diante de qualquer coisa que esteja afligindo a nossa vida, a sua vida? Será que você vai correr para os pés do Senhor? Ou será que você vai lamuriar, vai lamentar e vai começar a chorar e falar, Deus, cadê o Senhor? Será que o Senhor não me ouve? Será que os seus ouvidos estão tapados? Será que o meu teto está de bronze? A minha oração não passa? Não foi essa a oração de Davi. Ele aqui no primeiro versículo ele começa, ó meu Deus, tu és o meu Deus forte. Ele começa a declarar para Deus que ele tem certeza que Deus está com ele. Ele começa a reconhecer e falar, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Aqui ele está falando de um relacionamento que ele tem com Deus e que ele tem certeza de que Deus está com ele, é o ajudador dele, é o auxílio dele, é a força dele, é aquele que está com ele no momento de luta e pode contar com ele. Já viu que coisa ruim é você precisar de uma pessoa, contar com aquela pessoa, e naquele momento mais que você precisa daquela pessoa, mesmo aquela pessoa fala para você, não posso fazer nada, não posso te ajudar, e te larga na mão? Muitas pessoas fazem isso com nós, mas o Deus que você serve, Ele não é assim. Aleluia. Ele está disposto a te ajudar, Ele está presente na hora da dificuldade, Ele está presente no momento da tribulação, da angústia, da dor, no momento de você passar pela prensa, no momento de você estar no meio do deserto. Davi fez daquele deserto para ele uma casa de Deus. Davi fez naquele momento de perseguição para ele um santuário para adorar, para louvar e glorificar a Deus. Quando ele foi ali prensado naquela situação, ele fez sair, exalar dele o melhor que ele tinha. E o melhor que eu tenho, você tem, e que nós podemos ter, é a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, na hora das lutas, na hora da dificuldade, na hora que vier um momento tão difícil da nossa vida, nós não vamos saber para onde ir, o que fazer, vamos estar sem direção, desnorteados. E é isso que o inimigo quer fazer,
tirar a sua atenção, tirar o seu foco de Deus, para que você se torne para ele uma presa fácil. Imagina o rei Davi fugindo, e ele agora começar a pensar o contrário. Será que é Deus mesmo que está na minha vida? Será que é Deus mesmo que tem esse plano para mim? Será que foi mesmo aquele azeite que foi derramado na minha cabeça? Será que foi mesmo tudo aquilo que Samuel falou comigo? Será que é verdade? Não, irmãos, ele tomou aquilo para a vida dele. Esse texto aqui, ele nos fala de Davi que tem um desejo de conhecer mais a Deus, de Davi que tem um gozo de deleitar a alma dele em Deus, de Davi que tem certeza que Deus vai defender ele no momento mais difícil da vida dele. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, nós precisamos ter essa vontade no nosso coração de buscar a Deus em meio aos problemas, não só em meio aos problemas, mas quando tudo também está bem. Porque ao contrário, as pessoas buscam mais a Deus quando está em problema, quando está as coisas na contramão da vida, e a pessoa, não, eu vou fazer com Deus um propósito, eu vou fazer com Deus um voto, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Não, irmãos, é quando tudo está ruim, tem que buscar Deus mesmo, mas quando as coisas também estão boas, nós temos que buscar Ele mais ainda. E Davi nos dá essa lição aqui: Deus, meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Ele tinha um desejo de ter Deus na vida dele mais do que tudo, mais do que qualquer coisa. Aqui nós vemos que ele não preocupa tanto com o reino dele. Ele sai do reino, ele sai do lugar, ele deixa o santuário lá e ele vai para o deserto. Porque quem está com Deus, o deserto não significa que Deus não vai estar com você. Quem está com Deus, no meio do problema, Deus está também. No meio da perseguição, Deus está também. No meio da tribulação, Deus está também. E eu passo por tudo aquilo com paz. E ele continua dizendo: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra seca, exausta, árida e sem água. Se você fizer um contraste desse salmo com o Salmo 42, lá no Salmo 42 ele faz uma metáfora, ele fala: como a corça anseia para a água, a minha alma tem sede de ti. Agora aqui não, aqui agora é ele declarando com toda a essência do corpo dele, com toda a necessidade do corpo dele: Deus, eu necessito que o Senhor mate essa minha sede de ti. Eu necessito que o Senhor alimente essa minha fome que eu tenho de ti. Ele fala aqui que agora a própria alma dele tem sede e fome de Deus. Ele já não fala como a corça, ele fala: eu tenho fome e sede de ti. Será que nós temos tido fome de Deus, sede de Deus, de buscar a Ele, de querer agradar a Ele, de querer servir a Ele, de querer adorar a Ele, de querer alegrar-se na presença dEle, mesmo em meio a um deserto que nós estejamos passando? Será que essa é o azeite que está saindo quando nós estamos sendo prensados? Ou será qual é o azeite que está saindo quando o problema vem? Murmuração, desespero, desânimo, decepção, frustração. Não, irmãos, quando vier um momento de tribulação na sua vida, de perseguição, saiba que Deus está ali com você, juntinho, passando por aqueles momentos. Ele não vai te abandonar, Ele vai saciar a sua sede, Ele vai saciar a sua fome, Ele vai fortalecer, Ele vai te encher, Ele vai te preencher, Ele vai te renovar, Ele vai te encorajar, Ele vai te dar confiança. E Davi sabia que é somente no Senhor que ele podia encontrar isso. Nem os amigos dele mais próximos, os capitães do exército, ele não pôde confiar, porque estava do lado de Absalão, algum deles. E ele disse assim: eu te contemplo no santuário para ver a tua face, a tua força e a tua glória. Imagine, irmãos, Davi, naquele cenário que ele estava, no meio do deserto, ele fala: assim como eu te contemplo no santuário. Imagina quando você está aqui, você vem com aquela ideia, você vem com aquele pensamento: eu vou buscar a Deus, e Deus vai fazer algo na minha vida. Agora, se você vem para a igreja e fica com aquele pensamento lá no seu trabalho, você está tirando o foco daquilo que deveria ser feito aqui. E Davi, ele faz ao contrário. Quando o foco da vida dele, da mente dele, deveria ser a perseguição de seu filho, deveria ser a preocupação dos problemas que estavam acontecendo em Israel, ele faz do deserto um santuário.
e comece a contemplar a Deus no meio daquela situação. A palavra contemplar é você colocar os seus olhos, fitar os seus olhos e pôr muita atenção. É isso que Davi estava falando aqui, diante da minha perseguição, diante da situação difícil que eu estou passando, eu vou contemplar a Deus. Sabe o que ele estava fazendo? Eu vou ver um agir de Deus em meu favor. Eu vou ver Deus se levantar e me dar vitória no meio desse problema. Eu vou ver Deus se levantar e entrar em favor dessa providência. Porque, irmãos, quando nós paramos para olhar os nossos inimigos, nós deixamos de ver o agir de Deus. Agora, quando nós começamos a olhar para Deus, nós começamos a ver a direção que Ele tem, a saída que Ele tem, a solução que Ele tem, a resposta que Ele tem, o favor que Ele tem para nossas vidas. E Davi, no meio daquele deserto, ele faz um santuário, ele contempla a Deus, ele começa a ver a Deus, ele começa a se derramar para Deus, fala: Deus, pode estar acontecendo lá o que está acontecendo, eu não posso tirar meus olhos do Senhor, eu não posso deixar de te ver atentamente, porque o Senhor é aquele que me livra do laço do passarinheiro, o Senhor é aquele que guia os meus pés pela vereda da justiça, o Senhor é quem é a lâmpada para os meus caminhos, a luz da minha salvação, o Senhor é quem é minha rocha, que é meu rochedo. Davi estava atento, irmãos, porque ele sabia que em qualquer momento Deus podia agir em favor da vida dele. Contemple a Deus no meio dos seus problemas, porque em qualquer momento você vai ver Deus falando para você: os seus inimigos eu tomo conta, o seu problema eu tomo conta. Aleluia. É por isso que ele diz: desvendo meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. Eliseu e Elias estavam dentro do quarto dormindo, e Eliseu se levanta de madrugada e corre na porta e vê um exército imenso, um exército grande. Ele corre, Elias ainda está dormindo, despertando, e ele: Senhor, Senhor, cavaleiros e carros de fogo estão ali fora e vai nos matar. Eliseu: calma, Eliseu, você não tem um Deus da sua vida? Eliseu, volta aqui para dentro, vem cá, acho que você não aprendeu a lição. Dobre o seu joelho comigo aqui. Soberano Deus e eterno Pai, abre os olhos desse homem. Ele tem que ser um homem que vai ver, que vai fazer muitos milagres no seu nome. Abre os olhos espirituais dele e mostra quem está lá fora para ele, na frente do exército que ele viu, o exército invisível de Deus até então. Chega Eliseu lá fora e volta alegre: Senhor, Senhor, cavaleiros e carros de fogo estão ali na frente dele. Já não vê o outro exército que estava lá. Sabe o que é isso? Antes ele contemplou o problema, antes ele contemplou aquela situação que estava o deixando apavorado. Mas quando ele voltou e Deus abriu o olho dele, ele começou a contemplar o Deus grande que ele tinha, o Deus que estava presente ali na vida de Elias e de Eliseu. O que ele vê? Os carros de fogo, os cavaleiros e os anjos de Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos: contemplar a Deus no meio do problema, contemplar a Deus no meio da luta, contemplar a Deus no deserto, contemplar a Deus no meio da prensa, contemplar a Deus lá no Getsemane, contemplar a Deus lá na cruz do Calvário, contemplar a Deus lá na minha casa, contemplar a Deus aonde que eu estiver. Não é murmurar da situação, pôr atenção naquilo que Deus está fazendo. Se ele levou Davi lá no deserto e Davi fugiu do seu filho, é porque ele queria dar a Davi um cântico para ele cantar no meio da sua aflição. E é o que Deus quer fazer para você. Uma vez eu estava orando no monte e eu comecei, alguém que já foi, já teve essa experiência, sabe o que é. Comecei a sentir arrepios, e arrepios de algo irritante, que eu sabia que era a presença de Satanás que estava ali, de demônios querendo dar um cabo na minha vida. E eu fazia coisas que não podia fazer, ia para o monte sozinho. E eu com meu violão comecei a louvar a Deus, corria lágrimas no meu olho, mas não era uma lágrima que era de alegria, era de pavor, de angústia. E Deus falava no meu coração: continua me louvando. E eu fiquei com meus olhos fechados. Quando abri o olho, uma tora de madeira que estava no chão, eu vi uma imagem de um capeta. Olhava para uma moita de mata, eu via outra imagem de outro capeta. Aquilo foi me deixando apavorado. E Deus continuava falando no meu coração: olha para mim, continua louvando, continua adorando. De repente, irmãos, eu abri meus olhos e Deus abriu meus olhos espirituais. Eu vi anjos imensos fazendo uma carreira assim em volta daquele monte. E aquele lugar foi cheio da presença de Deus, porque eu contemplei a Deus. Quando nós contemplamos a Deus, o problema se torna pequeno, o problema se
agora contemplamos a grandeza de Deus. Olha o que ele fala: assim eu te contemplo no seu santuário, para ver a tua força e a tua glória. Ele viu a força de Deus, ele viu a glória de Deus. E quando nós estamos com nossos olhos fitados, atentos em Deus, pode ser diante da morte, nós vamos ver a glória de Deus e o poder de Deus. Contemple a Deus no meio da sua dor, contemple a Deus no meio da sua dificuldade. Tem um outro exemplo na Bíblia, eu nem preciso falar de Jesus, porque ele também viu a Deus na hora da sua morte. Mas um homem que me chama muita atenção é Estevão. Depois dele fazer aquele sermão, depois dele expressar tudo aquilo que Deus tinha feito para ele, aquilo que Jesus veio fazer para os judeus, e eles não quiseram, cheio do Espírito Santo, com autoridade, vendo a Deus, vendo o agir de Deus, vendo o poder de Deus, Deus purinha na vida daquele homem. Ele chega, e agora eles prendem ele e vão levar ele para um lugar e vão apedrejar ele. E ele, cheio do Espírito, começa a falar mais ainda, com mais intensidade. E ele chega um momento que ele fala: olha, eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo Jesus de pé, ali, à destra do Pai. E eles levam ele para fora da cidade e apedreja ele. Eu estou falando particularmente, irmão, Estevão talvez não sentiu a dor da morte dele, porque os olhos dele estavam vendo Jesus. E olha bem o que o texto fala: Jesus naquele momento não estava assentado à destra do Pai, Jesus estava em pé. Lê lá em Atos para você ver. Há momentos na sua vida que Jesus vai estar sentado, observando você no meio da sua luta. Há momentos na sua vida que Jesus vai ver você sentado do lado do Pai, só falando: papai, olha lá, papai, eu morri por ele, papai, não, papai, deixa eu levantar aqui e lá fazer o negócio, papai. Calma, Jesus, calma, que sua hora vai chegar. Você vai levantar e vai lá e vai acabar com aquele negócio, porque quando você levantar e ele escutar lá na terra, Jesus levantou, os demônios saem tudo correndo, irmão. Há momentos que ele vai estar sentado, mas há momentos que você vai contemplar Deus, Jesus, em pé, agindo em seu favor. Estevão ali, irmãos, no meio da morte, pedrada caía nele, ele falava: Deus perdoa, porque eles não sabem o que faz. Outra pedrada caía, ele falando: Jesus, eu já estou chegando. E Jesus em pé, já estendendo a mão para ele, falando: Estevão, vem, eu estendo as minhas mãos para você, mesmo na hora da morte eu não vou te abandonar. Vem, você é meu filho. Aleluia. Ele não te abandona, mesmo se você tiver que morrer pelo nome de Cristo, irmão. Que está chegando um tempo que eu acho que nós vamos passar por isso, igual muitos países nós já passamos. Pessoas morrer pelo nome de Cristo, pegar o seu filho, pegar a sua filha, a sua esposa, diante de você, falar: nega Jesus ou eu corto o seu pescoço. Não negue, porque do mesmo jeito que Estevão viu Jesus de pé, você vai ver ele também te esperando para te dar as mãos e falar: você é digno do meu reino, você morreu por mim, da mesma forma que eu dei a minha vida por você. Aleluia. Vale a pena contemplar a Deus no meio da luta, vale a pena nós olharmos para Deus e esquecermos do problema, porque essa terra vai ficar, os problemas vai ficar, a dificuldade vai ficar, a dor vai ficar, a angústia vai ficar, mas a alegria ela vai ser eterna na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Contemple a Deus no deserto que você está passando. Contemple a Ele na luta que você está passando. Contemple a Ele no momento do Getsemane, e você vai ver a glória e o poder dele. E ele continua: porque a tua graça a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Algumas palavras talvez falam aqui misericórdia, mas a palavra certa aqui no hebraico é hesed, significa mesmo a misericórdia de Deus. Porque se eu tentar levar essa palavra graça para a nossa ideia e pensamento que nós temos do Novo Testamento, não vai bater muito bem aqui. Ele disse assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Sabe o que Davi estava falando para Deus? Ó Deus, tu és tudo para mim. Eu não importo, Deus, com a posição de rei. Ó Deus, eu não importo com o título de rei. Ó Deus, eu não importo com a comida gostosa que eu deixei lá. Eu não importo com os amigos. Eu não importo com a família. Deus, eu não importo, meu Deus, com o meu trabalho. Eu não importo com os bens materiais. Eu não importo com a taça de ouro que eu bebo nela o meu copo, o meu suco. Eu não importo, Deus, porque para mim o Senhor é melhor do que a vida. Para mim o Senhor é tudo. Para mim o Senhor é mais do que tudo.
Olha, irmãos, um homem no meio de uma situação dessa, ele está declarando dessa forma para Deus. Ele está se derramando dessa forma para Deus. Ele está desejando a Deus de uma forma tão profunda que ele mostra para Deus a necessidade dele. Não é ter dinheiro, a necessidade dele. Não é ter poder, a necessidade dele. Não é ser grande, não é ter riqueza. A necessidade dele é Deus. Quando ele peca e ele vai até Deus na sua oração, ele fala: Deus, não retire de mim o teu espírito. Ele sabia que o bem mais precioso que um homem pode ter é a presença de Deus, é o Espírito de Deus. Se nós perdemos essa essência, nossa vida não tem sentido algum, nossa vida não tem valor algum. O homem sem Deus é nada. A Bíblia mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Ele disse: a tua graça, Deus, é melhor do que a vida. E ele fala ainda: e o meu nome e o teu nome levanto as mãos. Ou seja, um ato de render a Deus, um ato de dizer: Deus, eu me entrego a ti, eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu me ponho em tuas mãos, Deus. É o que nós devemos fazer, irmãos, nos render a Deus num ato de reconhecer a grandeza dele e dizer para ele: Deus, as minhas mãos não podem fazer mais nada a não ser te louvar, a não ser te adorar, a não ser levantar para te reconhecer que sem ti nada sou. É isso que Davi fez no momento difícil da vida dele, de luta, de dificuldade que ele passou. E chega agora, no versículo 4, ele diz: assim cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver, em teu nome levanta minhas mãos. O que ele estava dizendo aqui? O que me resta, Deus? No meio do problema, eu não sei o que fazer, eu não tenho a solução, eu não tenho a saída, eu não sei aonde que eu vou. Eu vim para o deserto, mas eu vou te louvar, te adorar, que é o melhor que eu tenho dentro de mim, é o melhor que sai de mim, é te adorar. Então o que resta é eu fazer a sua vontade. Quando isso acontecer, irmão, você não tiver direção, você não saber o que fazer, você não saber que decisão tomar, você não saber para onde ir, sabe o que você faz? Levante as tuas mãos em sentido de rendição e fala: Pai, estou aqui, me põe em tuas mãos, me leva para onde o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser fazer. Não lembra de Jesus? Não que seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus também se rendeu ao Pai no momento que ele poderia ter tomado a decisão dele e voltado para o Pai. E no versículo 5, ele muda já aqui o contraste. Uma alma que estava faminta, sedenta, ansiosa por Deus, uma alma que estava agora ardente por Deus. No versículo 5 parece um paradoxo. Alguém que estava com sede, agora saciado. Alguém que estava com fome, agora alimentado. Ele já muda a conversa aqui, porque ele se derramou tanto para Deus, que ele mesmo já começou a ver Deus cuidando dele. Ele começou a se deleitar ali, no meio daquele momento, em Deus. Não é o que a Bíblia fala? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele diz aqui: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. A ideia que Davi quer usar aqui, irmãos, é que banha, gordura, tutano, não sei qual é a tradução da sua Bíblia, era um sinônimo de riqueza naquele tempo antigo, era um sinônimo de fartura, porque nem todo mundo naquela época tinha uma ovelha para matar e ter a gordura, porque a gordura é o melhor da carne. Quem gosta de comer a picanha sabe que aquela gordurinha que está ali é o melhor do churrasco. Se o churrasco não tiver a gordurinha, o churrasco não é bom. Então Davi, ele sabia também que do mesmo jeito, a linguagem que ele usa aqui, a linguagem de um banquete onde você pode sentar naquela mesa e tem de tudo para você comer, saciar sua sede, a sua fome e sair dali farto. Ele sabia que quando ele entrasse na presença de Deus, com essa necessidade, com essa veracidade de querer Deus, Deus tinha esse banquete para ele. Eu quero dizer para você: Deus tem um banquete para saciar a sua alma faminta. Deus, ele tem um banquete para saciar a sua alma sedenta. Ele mesmo é a água da vida, ele mesmo é o pão da vida. Irmãos, Davi, quando ele fala aqui que ele tem mais sede do que o deserto seco e árido, sabe o que ele estava falando? Deus, o deserto todinho aqui, ó, perto de mim, ele não compara a seca que a minha alma tem de saciar da tua presença e de ser cheio da plenitude do teu Espírito.
Quando nós declaramos, irmãos, isso para Deus, Deus derrama, abre as comportas do céu, derrama o Espírito Santo sobre a vida da gente, derrama a alegria, derrama o gozo, derrama o fruto do Espírito Santo, derrama a paz, derrama o consolo, derrama o deleite dele, para que nós possamos nos deleitar nele mesmo em meio a dificuldades. E ele disse: como de banho e gordura farta-se a minha alma. Ele estava falando da mesma forma, Deus, que eu vou num banquete e sento naquela mesa, como, bebo do melhor, enche a minha barriga e fica ali e falo: nossa, graças a Deus, estou farto, não quero nem ver comida, de tanto que eu estou satisfeito. A ideia que ele passa é essa aqui: se no momento que você estiver passando por essa dificuldade da sua vida, no momento que você estiver passando por esse problema da sua vida, ele vai ser o seu deleite. É o que ele disse, Jesus mesmo disse lá em Mateus: vinde a mim todos vós, estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, ele te chama, vem saciar, vem para perto de mim, senta na minha mesa, senta no banquete que eu tenho preparado para você, que eu vou alimentar a sua alma sedenta, eu vou saciar a sua fome, a sua sede que você tem. E ele tem essa experiência com Deus tremenda. E ele começa a falar com júbilo nos lábios: a minha boca te louva. Ele, em meio àqueles problemas, ele começou a cantar esse hino, ele começou a louvar, a adorar esse hino. Não abra sua boca, irmão, para murmurar. Não abra sua boca para blasfemar de Deus. O momento que ele estiver sentado do lado do Pai, ele vai estar sentado. Mas o momento que ele tiver que levantar em seu favor, ele vai levantar e agir. Continue louvando a Deus. Continue passando pela prova dando glória. Continue passando pelo problema, contemplando a Ele, adorando a Ele, vindo na igreja, servindo a Ele com todo o seu coração, sua alma, seu entendimento, seu ser, e dando para Ele o melhor que pode ser extraído da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. E aqui, no versículo 6, ele disse: no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. Ele diz aqui, irmãos, que ele deitou e ele começou a meditar naquilo que Deus tinha feito para ele. Ele começou a ver os milagres que Deus tinha feito para ele. E ele fala que nas vigílias da noite, na aurora, no amanhecer do dia, ele começou a louvar, ele começou a cantar, ele começou a rejubilar, porque Deus tem sido auxílio para ele. O que é um auxílio? É aquele que te assiste, é aquele que te ajuda, é aquele que te protege, é aquele que, na hora que você acha que ninguém vai fazer nada por você, ele aparece para te dar as mãos e te tirar daquela situação. Ele disse: olha, no meu leito, na minha cama, eu deito ali e começo a meditar nos teus feitos. Imagina Davi, irmãos, um homem que teve largas experiências com Deus, passando por aquele problema, ele deitado na cama dele, ele tem naquela imagem do Golias vindo diante dele, aquele gigante, e falando: eu vou matar você, Israel vai ser para sempre o nosso escravo. E ele vendo Deus falando com ele: pega a pedra e joga a pedra, que você vai ver aonde que eu vou pôr a pedra na cabeça dele, Davi. Ele passando por essa imagem, ele vendo lá no pasto aquela ovelhinha, e o leão vindo, e ele arrancando o leão ali na unha, tirando a ovelha da mão daquele leão. Ele vendo Deus livrando a ele da mão de Saul, ele vendo os milagres de Deus. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo à memória dele aquilo que estava trazendo esperança para ele. Quando você estiver na sua cama e começar a vir aqueles momentos de angústia: você não é nada, você não vale nada, quem é você? Você tem que morrer, você é um miserável, você é um pecador, suicida, acaba com a sua vida, some daqui, larga todo mundo, deixa tudo. Começa a ver os milagres que Deus já fez na sua vida. Começa a meditar naquilo que Deus já fez por você. Começa a meditar no próprio sacrifício de Jesus na cruz. Será que isso não é suficiente para nós vermos quão grande é o nosso Deus? É por isso que ele fala: eu paro aqui e medito nos feitos de Deus. Será que isso aqui que está acontecendo agora, Deus vai ficar estagnado, parado, não vai fazer nada? Será que Deus não vai olhar para mim? Será que Deus não vai agir no meu favor? Ele continua demonstrando confiança. Esse é um salmo onde a confiança aqui de Davi, irmãos, ela impera em todos os versículos aqui. Ele está confiante que Deus está com ele.
Ele está confiante que Deus está com ele no deserto. Ele está confiante que Deus está lá em Jerusalém, resolvendo a situação, o problema, e dando para ele a vitória, o livramento, e que aquilo vai ser resolvido. E no versículo 8, ele diz assim, no versículo 7 ainda: porque tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubilosamente. Isso aqui, irmãos, é tremendo. Quando ele fala isso, você pode ir lá no Salmo 91, ele fala o que lá no Salmo 91:1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Davi está mostrando para nós que na hora que tudo estiver ruim, vamos para um lugar de descanso. Aonde que é esse lugar de descanso? É nos braços do Pai, é debaixo das asas do Altíssimo. É ali que nós vamos encontrar o amparo, ali que nós vamos encontrar o gozo, ali que nós vamos encontrar o conforto, ali que nós vamos encontrar o abrigo, é ali que nós vamos encontrar a proteção. A ideia que passa aqui é aquela mesma ideia da galinha que todos nós sabemos. Quando a galinha está com a sua ninhada, o que ela faz? Ela junta todos ali, dá aquela ciscada, abre as suas asas e ajunta todos debaixo da asa dela. Agora vai alguém mexer com aquele pintinho que tentar sair, ou que estiver ali fora da asa dela. O que aquela galinha vai fazer? Ela vai em cima daquele predador, que ela pensa assim que vai ser um predador, e vai proteger o seu pintinho. Ele vai ali com toda a sua força. Ela deixa aquele bando rapidinho e vai lá pegar aquele que está disperso. O que ela está favorecendo para os seus pintinhos? Ela está favorecendo proteção, ela está favorecendo abrigo, ela está favorecendo conforto, ela está favorecendo o calor. E sabe o que o Davi está querendo ensinar para nós aqui? No momento que nós estivermos passando por esse momento de dificuldade, de tribulação, de angústia, de dor, de desamparo, de desalento da nossa vida, sabe o que ele está fazendo? Olha aqui, ó. Ele está aqui assim com a asa, ó, só para você entrar debaixo dela. Sabe, irmãos, quando você está passando por aquele momento difícil, ele faz assim, casinha, para você entrar debaixo. Entra debaixo da asinha. Agora eu quero ver quem vai mexer com você lá. Vai alguém lá para mexer com você. Não existe capeta, raça de demônio nenhum não. Cabeça rachada nenhuma entra lá não. Aqui nós estamos falando de uma galinha e de um pintinho. Ela faz de tudo. Mas essa é só uma alusão. O seu Deus, Ele tem todo o poder para te proteger. Você não está só debaixo da asa de uma, comparando uma galinha, não. Você está debaixo das asas do Altíssimo, voando nas asas do Espírito. Imagina isso, irmãos. No momento da sua angústia, você deleitar na presença de Deus, entrar no seu quarto, começar a orar, começar a louvar a Deus, e Deus vir com o Espírito Santo dele, começar a te encher, levar você nas asas do Espírito, nas alturas, e você entrar em êxtase espiritual com Deus. É isso que aconteceu com o Davi aqui. Ele teve uma experiência profunda de êxtase com Deus, e se alegrou, e se fortaleceu aqui nessa passagem. E ele disse: debaixo das suas asas a minha alma pega-se em ti, a tua destra me ampara. Ele está falando que está agarrado com Deus. Apegar é você estar mesmo ali grudado, como nós fizemos um brasileirão americano. Nós estamos ali chuguedinho, estar mesmo ali agarradinho com Deus, estar ali mesmo apegado com Deus, grudado em Deus, no meio da prova, no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Apega em Deus, irmão, gruda mesmo em Deus. Sabe o que isso significa? Vou voltar de novo em Elias e Eliseu. Elias falou: olha, eu vou subir. E Eliseu falou: ah, então você vai subir, me dá a sua capa. Ah, vai ser fácil assim não. Eu vou ali em Jericó. E o que todo mundo sabe a história, o que aconteceu? Ele foi de 4 cidades e estava ali, ó, Eliseu grudadinho em Elias. No momento exato, Elias sobe no carro de fogo, a capa dele cai e pum. Agora sim, porção dobrada do Espírito, unção dobrada de Deus, porque estava agarradinho ali, irmãos. Se você não tiver agarradinho em Jesus, Ele pode passar, o milagre pode passar, o irmão do lado é curado, é tocado e você fica voando. Ué, o que aconteceu? O que é isso aqui que aconteceu?
Jesus sentiu na hora, o poder saiu. Que é isso, Jesus? A multidão está tocando. Não é um toque qualquer. Saiu em virtude, saiu o poder. Os discípulos não viram, mas a mulher foi ali, agarrou, ficou grudada. Eu quero. Jacó, irmãos, quando estava ali naquele vale do Jaboque, ele falou: anjo, eu só saio daqui com a minha vitória. Eu estou grudado contigo. Enquanto você não dá minha vitória, eu não te deixo. Davi, quando ele falou: minha alma pega-se em ti, ele falou: Deus, eu só saio daqui com a certeza da minha vitória. Eu só saio daqui com certeza do que o Senhor vai agir em meu favor. A minha alma está apegada em ti. Apega a sua alma em Deus. Apega a sua fé em Deus. Apega a sua necessidade de confiar mais em Deus, e você vai ver o agir dele. E agora muda de novo. Daqui para frente, o contraste da história fala, porém, que, versículo 9: os que procuram minha vida para me destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Davi agora já mostra desleixo pelos seus inimigos. Sabe o que ele estava falando? Estou nem aí para eles. Com meus inimigos, ali ó, é ele que toma conta. O que eu tenho que preocupar é em buscar a ele, é em servir a ele, é em minha alma estar saciada dele, é me deleitar nele, é contemplar a ele, é olhar para ele, é levantar